É muito precioso a gente poder louvar a Deus assim. Mexe com o coração da gente, ou não é? Mexe com a nossa mente. Nós estamos pronunciando coisas tão seríssimas sobre Deus, sobre a nossa fé, sobre o que nós cremos a respeito dEle, e nós estamos declarando isso para Deus. Quando você louva junto com a gente essas canções, elas não são apenas canções bonitas, são nossas orações, e ao mesmo tempo a gente tenta assim soltar tudo isso que tem dentro do nosso coração, que a gente crê, que a gente confia em Deus. E quando nós vamos louvando a Deus, falando com Ele, bendizendo, adorando o Senhor, cada vez mais a gente vai sentindo o Senhor nos curando, nos libertando, se aproximando graciosamente de nós, e isso nos coloca de novo sempre assim diante do trono dEle, né? Então isso é uma coisa extraordinária. Minha gente querida, você que está aí na sua casa, e nós seguimos ainda não tendo as nossas reuniões presenciais, né? Já a gente vai voltar, se Deus quiser. Já a gente vai ter os nossos cultos aqui com a igreja reunida, louvando juntos, né? Vendo uns e outros, matando saudade, já. Mas enquanto isso, nós continuamos cultuando ao Senhor. Esse é momento de culto ao Senhor. Para a gente que está trabalhando e tudo isso aqui, e para você que está aí na sua casa ou em outro lugar, nós estamos cultuando ao Senhor. Então preste atenção, estamos na presença de Jesus, o Senhor está entre nós. O Senhor está entre nós. Você que está aí na sua casa, repita isso do fundo do seu coração: o Senhor está entre nós. Por quê? Porque esse é o grande fato. Não somos nós apenas fazendo algo, né? Nós estamos dando sequência a uma pregação, e veja que interessante isso. Essa é uma pregação que, a princípio, eu planejei que tudo acontecesse num único culto. Num único culto, fosse uma pregação para um culto só, e de repente, tudo isso que Deus vem mostrando, essa já é a terceira pregação, acabou virando uma série, né? Sobre crer ser um caminho, sobre crer é um caminho. Toda vez que eu falo crescer, fica uma coisa meio assim, dá uma cacofonia, né? Mas olha só, então nós estamos na última parte, a gente vai fechar isso e concluir essa parte hoje. Você podia pegar a sua Bíblia, Palavra do Senhor, e abrir comigo aí no Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 17. Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 17. Diz assim a palavra de Deus, o texto bíblico: Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão Lázaro. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta respondeu: sim, Jesus. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. E quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia ou no vilarejo, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mesma coisa que disse Marta.
Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu e perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: veja o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele que abriu os olhos ao cego não podia fazer que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que havia feito, creram nele. Essa é a palavra do Senhor. Nós vamos orar mais uma vez, para que o Senhor nos dê capacitação para a gente entender a voz dele, e ao mesmo tempo para que nada seja, em qualquer processo de comunicação que a gente use, seja tecnologia ou seja até mesmo a imperfeição do mensageiro, não atrapalhe que a mensagem dele chegue até sua vida, até seu coração. Vamos orar? Mais uma vez, Deus, nós oramos nesse lugar, nesse momento, nesse dia, nessa hora, e nós clamamos para que esse texto que acabamos de ler da Bíblia seja de fato palavra do Senhor, para mim e para cada um que leu, ou ouviu ou assistiu. Eu oro para que o Espírito Santo do Senhor nos ilumine em nome de Jesus e nos ajude a discernir a voz do Senhor nesse momento. Oro para que o Senhor também, além de nos dar discernimento, o Senhor capture mesmo a atenção da nossa alma para o Senhor. O Senhor nos livre de tudo aquilo que é distração da mente, preocupação, tristeza, tudo aquilo que nos atrapalha de ouvir a voz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, a gente está dando sequência ao que nós começamos 3 semanas atrás. E a gente vem falando sobre esse episódio da ressurreição de Lázaro. Lázaro adoece, lembra disso? As irmãs mandam chamar Jesus. Jesus vem, mas Jesus se atrasa um pouco mais. Vem depois, mesmo atrasado no tempo de Marta, ou na expectativa de Marta e Maria. Jesus vai ao encontro delas e a partir daquilo ali desenvolve tudo isso que nós acabamos de ler. E a gente tem estudado aqui, eu tenho refletido nesses domingos sobre esse tema. Crer é um caminho. Crer é um caminho. A gente está falando isso na perspectiva desse episódio e do Evangelho de João também, que lida muito com essa palavra. E para quem não ouviu eu falar antes em outras pregações, deixa eu lembrar ou deixa eu te informar sobre isso. Esse é um dos termos que João mais lida com ele, que é o termo grego pistel, que significa acreditar, confiar. Mais especificamente no Evangelho de João, significa confiar num sentido especial. Confiar mesmo, com segurança, com total confiança em Deus. Esse é um termo que aparece quase 100 vezes, 98 vezes só no Evangelho de João. Nos outros evangelhos aparece bem menos. E só nesse pedaço que a gente leu aqui do texto ele aparece 8 vezes, porque a chamada é sobre fé, é sobre crer em Deus. E aqui a gente vê uma fé em movimento. Então por isso que a gente está falando sobre crer. É um caminho, é uma caminhada. Nós falamos na primeira semana que crer é um caminho de aprendizado. No segundo encontro nós falamos, na segunda pregação, que crer é um caminho de libertação. Então crer é um caminho de aprendizado, um caminho de libertação. E hoje eu quero
dar a ênfase aqui, compartilhar com vocês, que crer é um caminho de revelação. Revelação. No versículo 25 do texto que a gente leu, Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Primeiro, deixa eu chamar a sua atenção para o seguinte: todo episódio que a gente vê de Jesus, todo episódio que a gente vê dos evangelhos, tudo que a gente vê e a gente lê a respeito de Deus, qualquer evento, é Deus se revelando. A palavra de Deus, ela traz para nós a revelação de Deus, antes de tudo de Deus. O assunto central aqui é Deus revelado em Jesus. Então a nossa fé, ela é uma fé revelatória, não no sentido de magia simplesmente, de revelação de coisas que não estão aqui, conquanto Deus não esteja limitado aqui, e nós sim, né? Nós estamos em limites, mas Deus é eterno e ilimitado. É Deus se revelando. Então nós estamos diante de um outro evento onde Ele se revela, e revela coisas preciosas para nós, para todos os dias, para esses dias que a gente enfrenta, para esses momentos que a gente enfrenta, para os relacionamentos que a gente enfrenta, para as questões que a gente tem com a vida. A gente pode olhar para o episódio de Lázaro, e muitos já conhecem isso, né, esse texto, esse episódio, e pensar simplesmente que o negócio é só assim: Jesus foi lá, Ele tem poder para ressuscitar Lázaro. Joia, isso é uma coisa extraordinária, e isso é de fato algo que espanta, né? Apesar de que, como a gente está muito acostumado com o texto bíblico e esses mais famosos, a gente já pensa nisso como uma coisa normal. Mas não é normal, tem muita coisa sendo revelada aqui, revelada a partir do chamado para crer. Por isso que nessa expressão revelação, a gente está vendo Deus descortinando algumas coisas sobre Ele, sobre nós, sobre a fé, sobre a vida. Muitas coisas acontecendo aqui. Então, recapitulando, crer é esse caminho que nos leva a aprender dia a dia. Crer é um caminho que leva a gente a ser libertos dia a dia, enquanto convivemos com Deus para valer de todo o coração. E crer é um caminho de revelação, porque sempre nós vamos lidar com isso. Jesus chega aqui nesse evento, nesse episódio, antes dele chamar Lázaro para fora, de libertar Lázaro da morte, ele faz essa declaração absoluta: eu sou a ressurreição e a vida. Então lembra disso, a conversa dele com Marta era o seguinte: olha, Marta, eu cheguei e seu irmão vai ressurgir. E aí você vai lembrar, nós já falamos disso outra vez, para quem não ouviu, mas Marta responde à luz daquele entendimento religioso que ela tinha, ortodoxo. Ela vira e fala: eu sei que ele há de ressurgir no último dia. Aí Jesus diz assim: pois é, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus chama para Ele a responsabilidade. O que Ele está revelando ali? É isso que a gente vai estar falando ao longo dessa pregação aqui hoje, porque tem revelação de pelo menos 3 realidades aqui: a revelação de Deus, a revelação de nós mesmos e a revelação da fé. Jesus está aqui revelando Deus. Jesus diz: eu sou. No Evangelho de João, Jesus fala isso pelo menos em 7 oportunidades, quando Ele se revela com eu sou. E esse é um termo que nos remete lá para o Antigo Testamento. Quando Deus se revelou para o povo, hebreu que vivia escravizado, e Deus incumbe Moisés, seu libertador, e Moisés dá toda aquela dificuldade: como é que esse povo vai crer? Quem que eu vou falar que está me enviando? O Senhor absoluto diz para Moisés o seguinte: diz para eles que o eu sou, o eterno, te enviou. E o eu sou é o eterno. Não dá para a gente colocar caixinha, nem mesmo limitar ele dentro do tempo. Por isso que o nome dele, e isso é assim no Antigo Testamento, isso é assim na espiritualidade judaica até hoje, o nome dele é inefável, né? A gente não consegue pronunciar o nome do Eterno, tem que ser reverenciado. E por isso está lá dentro dos mandamentos, inclusive, para nós não tomarmos o nome do Senhor em vão, porque o nome do Senhor é digno de reverência. E aqui Jesus vem e revela Deus, diz: eu sou a revelação, eu sou a revelação de Deus, eu sou Deus, a ressurreição e a vida. O pastor Timothy Keller, num livro dele, um livro muito jóia que eu indico para quem
Quem tiver interesse, o livro dele chama... Mas ele, analisando um pouco desse episódio aqui, ele faz uma observação interessante, quando ele diz o seguinte, que todos os líderes das outras religiões, os familiares o trazem para casa e o Eterno te enviou. O eu sou é o Eterno. Não dá para a gente colocar Deus nem numa caixinha, nem mesmo limitar Ele dentro do tempo. Por isso que o nome dele, e isso é assim no Antigo Testamento, isso é assim na espiritualidade judaica até hoje, o nome dele é inefável, né? A gente não consegue pronunciar o nome do Eterno, tem que ser reverenciado. E por isso está lá dentro dos mandamentos, inclusive, para nós não tomarmos o nome do Senhor em vão, porque o nome do Senhor é digno de reverência. E aqui Jesus vem e revela Deus, diz: eu sou a revelação, eu sou a revelação de Deus, eu sou Deus, a ressurreição e a vida. O pastor Timothy Keller, num livro dele, um livro muito jóia que eu indico para quem tiver interesse, o livro dele chama Encontros com Jesus, mas ele, analisando um pouco desse episódio aqui, ele faz uma observação interessante quando ele diz o seguinte, que todos os líderes das outras religiões normalmente chegam e dizem o seguinte: eu sou um profeta e eu aponto para vocês o caminho para Deus. Jesus, no entanto, ele se revela o seguinte: eu sou Deus, venha me encontrar. A revelação de Deus: eu sou Deus, venha me encontrar. Isso faz uma enorme diferença. Por quê? Porque é isso que ele está revelando ali naquele episódio. Quando ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, ele está dizendo: eu sou o Eterno. Sabe o que é estar diante da revelação do Eterno? É que nós estamos diante de todas as possibilidades inimagináveis na nossa vida. Nós estamos diante de algo que nós não entendemos, é muito maior que nós e pode cuidar de todas as coisas. Para quem não tem impossível. Isso é algo extraordinário, porque era isso que ele está revelando. Eu sou a ressurreição e a vida. Não é só uma questão de ressuscitar o corpo, conquanto isso esteja diretamente envolvido nesse episódio aqui, mas o que ele está mostrando é: eu sou o Eterno. Eu sou aquele em quem não tem morte. Morte não detém de jeito nenhum. A fé, então, ela se desenvolve assim no caminho. E sempre que a fé se desenvolver nesse caminho da vida, que a gente tem falado aqui, nós teremos novas revelações de Deus. Agora, deixa eu explicar isso aqui, porque isso pode, às vezes, chamar a atenção de alguns de uma maneira errada. Quando eu digo novas revelações de Deus, não é que Deus vai se revelar diferente do que Ele já se revelou nas Escrituras, não é isso não. Novas revelações de Deus é novas oportunidades para irmos conhecendo cada vez mais o caráter de Deus. Porque nós não conhecemos tudo de Deus. Ninguém conhece tudo de Deus. E à medida que nós caminhamos, nós obedecemos, nós cremos, Deus vai se revelando cada vez mais com uma maneira diferente, com facetas diferentes. Nós conhecemos algumas facetas de Deus, ou como a linguagem da Bíblia, alguns dos seus atributos que são revelados, mas nós também, ao longo da nossa caminhada, da nossa vida, enquanto nós nos relacionarmos, buscarmos uma relação com Deus, nós vamos ter revelações que elas são inimagináveis. O que é isso? A gente não pensava que Deus teria condições de fazer certas coisas na nossa vida. A gente não calculava isso, né? Então, por exemplo, quando Marta e Maria chegam para Jesus e dizem: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, há uma expressão de fé, é ou não é, na declaração delas. Por outro lado, elas não imaginavam o que estava para acontecer. Porque assim como houve uma expressão de fé, foi uma fé que era a fé focada no tempo, num espaço específico. Deixa eu explicar isso de maneira bem clara. Eu acho que o Senhor poderia ter feito algo. Eu acho que o Senhor poderia ter evitado que essa tragédia visitasse a minha vida. Eu acho que o Senhor, Jesus, o Senhor Deus, o Senhor podia ter evitado o sofrimento na minha vida. O Senhor podia ter evitado o sofrimento na minha família. O Senhor podia ter evitado o sofrimento na igreja. O Senhor podia ter evitado tristezas. O Senhor podia ter evitado tanta coisa. E o que Deus está falando ali para Marta, principalmente, é o que Ele fala com a gente. É o seguinte: eu posso fazer muito mais do que você imagina. Agora,
se a doença, se o sofrimento, se o problema, se o conflito, se o divórcio, se qualquer coisa dessa visitou sua vida, saiba que Deus não dormiu e Ele continua agindo. Ele te chama para acreditar em algo mais. O que é isso? É Ele se revelando. Ele vai mostrar para você o seguinte: você conseguiu acreditar até aqui, agora eu te chamo para ir além. É a fé que vai nos revelar mais do caráter de Deus, que a gente vai conhecendo mais Deus, o Pai, né? A gente vai tendo uma outra oportunidade de encontrar o Pai, reencontrar o Pai. Eu estava falando isso para o meu filho hoje mesmo, e dizendo o seguinte: como vários aspectos de Deus têm sido revelados a mim. Quando eu falo revelado, eu tenho reconhecido ou entendido de forma diferente de Deus nos últimos meses, e como eu me sinto assim quase um novo convertido na forma de olhar para Deus, o Pai. E falando em Pai, olhar para o Pai, uma das cenas que tocou muito e mexeu muito com a gente essa semana aí, isso passou em alguns programas de TV, isso viralizou também na internet. Foi um garotinho, acho que chamado Luiz, se não me falo o nome. Depois que o pai dele tinha ficado 28 dias no hospital, internado por causa da Covid, o pai volta para casa e o menino não sabia. O menino já tinha até conversado com o pai virtualmente. E o menino apaixonado pelo pai, alguns devem ter visto isso. O menininho apaixonado pelo pai, doido para que o pai voltasse para casa, doido para estar com o pai de novo, para estar perto do pai, o Luizinho ali. E aí, de repente, o pai volta para casa, os familiares o trazem para casa e ele vai direto tomar banho, porque tinha voltado do hospital e o menino não sabia. E aí alguns devem ter visto isso, que coisa que mexeu muito com a gente. Porque a hora que a mãe dele leva e fala: vem cá, tem uma surpresa para você. E ele vê o pai, e aquele menino fala: não, não. E ele começa a falar: não, eu não vou chorar. A primeira coisa que ele fala: eu não vou chorar. E a mãe dele fala: pode chorar. Não, é ele mesmo, papai não está gordinho mais não. O pai dele tinha ficado 28 dias internado, estava mais magro, ele está reconhecendo o pai de um outro jeito. Ele vai lá e abraça o pai, ele beija, o pai chora, ele volta, ele olha: você não está mais doente? Não, então abraça de novo, solta, né? Olha, volta mais um pouquinho com o biquinho e abraça de novo. Esse é o negócio da revelação de Deus. Quando Deus revela para a gente quem Ele é, quando a gente vai saindo da caixa de acha que já conhece tudo de Deus, e quando a gente crê, e quando a gente dá um passo de fé, de entrega para valer, a gente vai conhecer muito mais do coração de Deus. Nós vamos olhar para Ele e falar: então o Senhor é assim, Pai, então o Senhor é assim que o Senhor age, é assim que o Senhor é. Imagina, a Bíblia não fala, imagina Marta e Maria depois daquilo ali, como é que elas ficaram? Como é que passou a ser o culto? Como é que passou a ser a oração delas? Como é que passou a ser a expectativa, a fé em Jesus? Que coisa extraordinária, porque foi Deus revelado de uma forma nova. Isso atrai, isso chama a gente para reconhecer muito mais da grandiosidade de Deus. E ali tem uma reação de surpresa, de emoção, de reconhecimento, de carinho e de amor. Jesus, nesse episódio aqui, ele revela um Deus que é totalmente imprevisível, que pode agir muito além do que a gente imagina. Nesse episódio aqui, a gente vê Jesus ressuscitando Lázaro. Mas deixa eu te dizer uma coisa, e esse eu não quero que soe para você que está aí ou para quem está por aqui, ajudando a gente a transmitir isso. Eu não quero que isso soe simplesmente como um clichê religioso ou marca do pregador, mas é verdade, é o que a Escritura mostra sobre Jesus, sobre a palavra de Deus e sobre Deus, a revelação sobre Deus. Deus ressuscita os mortos, mas Ele ressuscita os mortos de todo tipo. Deus ressuscita os mortos do corpo, como Lázaro, mas Deus ressuscita gente que está morta na emoção também. Ele ressuscita gente que está morto na fé. Ele ressuscita gente que está morto no relacionamento. Relacionamentos que estão mortos, que estão acabados, que estão deteriorando. Esse é o poder da ressurreição, vai além, muito além do que a gente imagina.
Por quê? Porque quando ele dá a palavra dele, como Jesus quando chega e fala, Lázaro vem para fora, e o Lázaro vem porque tem que vir, porque ele é o Senhor da vida, ele é o Senhor absoluto da vida. Quando Jesus dá a palavra, Lázaro tem que sair, tem que obedecer. Qualquer morto, qualquer enfermo, quando ouve a palavra de Deus, porque como diz o autor de Hebreus no capítulo 4, a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela penetra profundamente até a divisão de alma e espírito. Não dá para falar isso aqui hoje, mas isso não é coisinha à toa, não. A gente tem mania, alguns têm mania de colocar corpo, isso, alma, isso, espírito, aquilo. Na verdade, ali eram os termos intercambiáveis. Eles têm uma relação direta um com o outro. E quando fala de divisão de alma e espírito, é algo que nós não conseguimos imaginar. Nós não conseguimos separar. Nós não conseguimos falar o que é, onde está um, onde está outro. Por isso que o escritor de Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e ela é capaz de ir até a divisão de alma e espírito. Por quê? Porque invade sepulturas, invade mente, invade coração e transforma qualquer pessoa. Essa é a grandiosidade de Deus. Quando nós olhamos Jesus agindo aqui, se a gente for olhar na nossa fé cristã, a gente vai ver Jesus revelando Deus de várias formas. E em termos doutrinários e teológicos, a gente podia gastar muito tempo, indo muito além aqui, desse caráter de Deus, dessa pessoa de Deus, que Jesus revela só nesse episódio. E para te dar uns exemplos aí, Jesus revela aqui a soberania e a providência de Deus. Ou seja, ninguém sabia tempo, ninguém sabia nada. Ele age acima da expectativa das pessoas e ele vem e supre necessidade imensa dessas pessoas. Segundo, a gente vê bondade e compaixão de Deus em ação. Jesus agindo por compaixão e por imensa bondade. Ele está mostrando o caráter de Deus. A gente vê aqui, nesse episódio, Jesus revelando a proteção e o cuidado de Deus. Esse é o poder de Deus, ou seja, Ele está revelando a onipotência de Deus, que tem todo o poder. Jesus está aqui revelando a companhia certeira de Deus, que até para o morto, quem já estava morto, ninguém imaginava que Jesus podia chegar ali e fazer alguma coisa. Sabe o que é isso? É que Ele vem todo o tempo, no tempo certo, em todos os lugares, porque isso também mostra a onipresença de Deus. Tem gente sofrendo em outros lugares e Deus está lá. Tem gente sofrendo aí onde você está e Deus está aí. Tem gente sofrendo aqui onde nós estamos e Deus está aqui. Tem gente se alegrando em outros lugares e Deus está lá. Ele manifesta a presença dele. Jesus está mostrando aqui um Deus onipotente, um Deus onipresente, e a gente vai ver esse Jesus revelando um Deus que tem amplo conhecimento de todas as coisas. O que é isso? Esse é o onisciente, que conhece tudo, que sabe como é que os fariseus estão ali reagindo, eu estou falando fariseus, mas os convidados de Maria, como eles estavam ali, aquela indignação que ele tem diante da morte por causa do pecado. Ele conhecia o coração de todas as pessoas. Por isso, quando ele vai orar, ele diz para o Pai: Pai, eu te dou graças, porque eu sei que o Senhor me ouve. Mas eu só falei assim por causa da multidão que estava presente, porque ele tem o conhecimento, ele revela ali essa onisciência de Deus que sabe todas as coisas. E o texto mostra a supremacia de Cristo na revelação de Deus. Ou seja, Ele é o centro. Quer conhecer Deus? Conheça através de Jesus, não tem outro caminho. Ele é o único que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outro caminho, não tem outra confissão de fé. É Ele seu centro, é Ele que revela a Deus. Não tem outra pessoa, não tem outro estudioso, não tem outro mestre, é Jesus. Então, nós vamos caminhando aqui nessa revelação e tendo a revelação de Deus. Mas não só isso, nós vamos ter também a revelação de nós mesmos. E a gente, através desse episódio aqui, a gente aprende isso. Por quê? Porque Jesus vai mostrando isso com aquelas pessoas, e isso vem para nós também, que é o seguinte: onde é que está a nossa segurança? Onde é que está a nossa confiança? Será que a gente vive só focado no presente? Aliás, isso está tão em voga hoje.
Eu conversava isso essa semana com uma pessoa, está tão em voga hoje. De fato, nós temos que estar focados, nós temos que aprender a concentrar, porque nós vivemos uma cultura que é muito distraída, cheia de distração, né? A juventude tem um desafio terrível hoje de concentração, porque ela tem distração de todos os jeitos. Então é fato que a gente precisa trabalhar a concentração da mente. Eu posso estar falando aqui para você pode estar aí pensando em outra coisa, mexendo num celular, olhando, fazendo contato com outras pessoas, e ao mesmo tempo me ouve e olha, essa distração toda. Mas, será que a gente está tão focado no presente que a gente perde a perspectiva do eterno? Então, quando a gente vê todas as coisas desagradáveis que acontecem na vida da gente, a gente só senta e chora, seria bom se Deus agisse, achando que Deus não vai agir mais, que Deus parou de agir. Então, nesse momento, nós também somos revelados sobre nós mesmos, sobre o nosso coração, sobre como mesmo está a nossa fé. E cada vez que a gente vai conhecendo mais de Deus, a gente vai ter que se adaptar a esse conhecimento. Deus vai agindo e, de alguma forma, chama a gente a corrigir a rota, né? A corrigir a nossa vida, a consertar as coisas, ou a rota da nossa própria existência. A gente vai ver o seguinte: eu não sabia que Deus era de fato como Ele é. Tem gente que está aí na igreja, pode ser evangélica, católica, qualquer igreja, está aí há um bom tempo e acha que já conhece o suficiente de Deus, e é mestre em todas as coisas. Nós não somos. Nós estamos lidando com o eterno. E lidar com o eterno, sabe o que é? É que Deus, Ele não tem um limite de tempo, de espaço, de nada disso. E cada dia a gente vai reconhecer um algo novo, porque nós não conhecemos todas as coisas dEle. Nós não temos condições de conhecer todas as coisas dEle. Então nós vamos aprender. E como é que nós vamos aprender? No caminho da fé. O caminho da fé é o seguinte: Deus chega para Abraão e fala o seguinte: Abraão, vamos. E Abraão diz: vamos. Jesus chegou para os discípulos dele e disse assim: vem, segue-me. Eles foram, seguiram. Esse é o caminho da fé. Eles não tiveram nenhuma dúvida. Eles foram e seguiram. A minha pergunta é: você tem? Você tem dúvida em seguir a Deus? Nós estamos tão acostumados com um Deus que nos deu uma salvação, que nós achamos que já temos o direito de viver vida cristã do jeito que a gente quer, não é? E a gente acha que Deus só vai se manifestar do jeito que a gente quer, ou do jeito que a gente concorda, ou do jeito que o meio que nós vivemos concorda. E nesse evento aqui, está mostrando muito para o coração humano que não é assim. Deus vai se revelar muito além disso. Esses acontecimentos vão mostrar muito quem nós somos, como é a nossa fé. Por isso que não tem como, gente, caminhar com Deus e manter um conhecimento. Preste atenção nessa palavra. Não tem como caminhar com Deus e manter um conhecimento estático, parado, paralisado de Deus. Isso é uma coisa que me perturba a alma, e eu quero falar isso para vocês aqui e falar para quem está em casa. Conhecimento estático é achar o seguinte: nós ouvimos declarações de fé de outras pessoas sobre Deus, sobre Jesus, e nós aprendemos com essas pessoas. Algumas vezes a gente até decorou algumas declarações de fé que as outras pessoas fizeram, mas nós precisamos ter uma declaração nossa própria, da nossa fé em Deus, porque Deus não é esse Deus estático, parado e previsível. Assim como a vida não é. Se a vida não é um negócio que está paralisada, se Deus não é um ser paralisado, imóvel, a minha fé também não pode ser. O que é isso? É que eu sou chamado hoje para olhar a vida, olhar para Deus e saber o seguinte: Deus, o que o Senhor está me ensinando hoje? O que o Senhor está me ensinando hoje? O que eu criei há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, há 1 ano atrás, há 5 dias atrás? E hoje eu estou aprendendo a crer diferente. O que o Senhor está me mostrando hoje? Por que eu aprendi o Deus de um jeito, depois eu fui aprendendo de outro, de outro? É assim que a nossa fé vai. Nós vamos aprendendo, ela vai nos libertando e Deus vai se revelando. Esse é o caminho da fé.
Por quê? Porque criança não tem condição de receber o alimento que é para adultos. Você entende isso? Criança não tem condição de receber. Aí quando chega numa fase adolescente, entusiasmada, no meio de grupos, né? E eu estou falando aqui agora espiritualmente ou religiosamente. A gente faz a festa no meio de um grupo. A fase adolescente da fé. Nós encontramos amigos, nós encontramos um meio legal. Então a gente fica na igreja e gosta disso. Aí a gente passa a crer nas mesmas coisas. Aí a gente cresce, vira jovem e vem as tentações da vida. E nós vamos ter que conhecer Deus de um outro jeito agora. Deus agora não é só o Deus que quer prender o membro da igreja na igreja. Ele é um Deus agora que quer levar o jovem, o discípulo, para a vida. E aí chama a gente a crescer um pouco mais, nós vamos experimentar uma outra faceta de Deus. E aí quando a gente entra numa fase adulta, se é que nós, grande parte de nós, conseguimos alcançar essa fase adulta, porque até Paulo, o que Paulo mostra na carta dele, não são muitos que conseguem tornar-se adultos em Cristo, né? Ele fala sobre quando ele exorta para que não fiquem como meninos, sendo levados de um lado para o outro, julgados para o lado de outro, por qualquer sopro ou vento de doutrina, de ensino que aparece. Ele estava mostrando para eles isso. Então quando chega na fase adulta, minha gente, a vida prova a gente de maneira muito mais intensa. E aí nós vamos conhecer uma outra faceta de Deus. E isso é necessário que a gente cresça na fé e aprenda a crescer também, ou ter uma outra perspectiva de fé. Por quê? Porque antes eu acredito num Deus que me tirou aqui do inferno e vai me levar para o céu. Ótimo. Depois eu começo a acreditar que no meio da igreja é um lugar jóia, é uma comunidade jóia, e Deus está agindo, e Deus está curando, e Deus está fazendo isso. Ótimo, sensacional, louvamos a Deus. Depois eu sou levado para a vida onde, além de saber que eu vou para o céu, mas eu já estou esquecendo isso, além de eu saber que a igreja é um lugar sagrado onde Deus opera cura e transformações, mas eu esqueço disso, aí vem as provações da vida. As provações da vida vêm provar o nosso coração, para ver se a nossa casa está edificada sobre a rocha que é Cristo, ou sobre a areia dessa cultura, dessa sociedade, desse mundo. E aí a tempestade vem forte. E aí nós vamos conhecer uma outra faceta de Deus, que é aquela de deixar o filho, agora que cresceu, aprender a viver e a sobreviver com tudo o que ele falou. Nós somos chamados assim. Por isso que é um Deus em movimento, e a nossa fé também, ela está sendo chamada a andar, a crescer, a amadurecer. Mas isso vai acontecer se a gente tiver humildade para reconhecer que nós não sabemos todas as coisas. Nós precisamos ter humildade para saber o seguinte, que lá atrás, a história da igreja é assim. Se você for olhar a história da igreja, desde os princípios lá de Atos, se olhar os primeiros séculos da igreja, e vir olhando ao longo dos séculos, até os dias de hoje, sempre Deus mostrou pessoas que eles tinham que mudar algumas coisas, mudar a rota, consertar, voltar atrás, tirar algumas coisas. E é assim na nossa vida da mesma forma. A gente precisa aprender isso. A gente precisa olhar o seguinte, aquilo que eu aprendi lá atrás foi para aquele momento lá de trás, mas eu preciso do pão nosso de cada dia, não é? Eu preciso ser alimentado espiritualmente pelo que eu vivo hoje, nesse momento. Então é caminho, o negocinho caiu aqui, ó. Caiu o negocinho do meu ouvido aqui, o retorno. Mas a palavra de Deus, então, vai mostrando isso para a gente. Que crer é um caminho de aprendizado, é um caminho de libertação, é um caminho de revelação de Deus. E quando nós estamos nesse caminho, nós vemos revelação sobre Deus, revelação de nós mesmos e, por último, revelação da própria fé. Eu acho que episódios como esse que a gente leu, usando a linguagem de hoje, da sociedade de hoje, episódios como esse são spoilers da vida. Engraçado porque eu estava olhando assim, só para me certificar que as coisas, que todo mundo vai entender o que é um spoiler. Tem gente que talvez esteja me assistindo e nem sabe do que eu estou falando. Aí eu fui olhar a tradução boa de spoiler. Olha que coisa engraçada. Que alguns dicionários de
inglês-português, tem professores de inglês aqui na minha frente, gente. Alguns dicionários de inglês-português traduzem spoiler como spoiler. É o estrangeirismo, aquele famoso estrangeirismo que faz parte. Mas aí, então, se você procurar no dicionário, fala, bom, o que significa spoiler? Spoiler, eu não sei o que é isso. Bom, a maneira mais popular é o desmancha prazer. Né? É aquele que desmancha prazer. Então, o spoiler. Agora, aqui, nesse evento, tem um spoiler para a vida. O que é? Conta o final do filme para nós. E uma coisa extraordinária, louvado seja o Senhor, que a gente vê nesse episódio aqui, é que Jesus mostra o seguinte: o último capítulo na história da vida de quem crê, quem vence não é a morte, nunca, é a vida. Presta atenção, no último capítulo da história da vida de quem crê, quem vence não é a morte, é a vida abundante, vida revelada em Jesus, vida que vem de Deus. Aleluia! Uma fé que expressa assim confiança plena e abandono total na providência de Deus, vai ser capaz de ter experiências cada vez mais surpreendentes, muito mais. Algumas vezes parece que a gente conhece todas as coisas, mas quando a gente olha o que é crer na perspectiva e a maneira de Deus, parece que a gente não tem muito entendimento disso. E algumas vezes a gente é tolhido por essas maneiras de crer, que são maneiras de crer engessada, né? Então, por isso nós precisamos ter uma relação com Deus cada vez mais intensa. Não é uma relação de faça, não faça, pode, não pode. É relação, é relacionamento, é conversa, é diálogo, é palavra de Deus, é o Espírito Santo nos enchendo cada vez mais, é ouvir a palavra dEle, é ter a palavra dEle, é participar dos sacramentos, da comunhão dos santos. Isso é relação profunda com Deus. E crer nos leva cada vez mais a uma relação cada vez maior. Nós corremos o risco de estar ouvindo pregação todos os domingos, todas as semanas, algumas vezes 2, 3 vezes na semana, ou até mais, né? Tem gente que é da igreja, ouve a pregação no domingo, ouve uma live, eu participo de uma live na quarta-feira, mas aí ouve o pregador fulano de tal, o reverendo fulano de tal no outro lugar, e nós corremos o risco de ouvir tanto sobre Deus, de achar que a gente sabe tanto sobre Deus, que quando vem todas essas tempestades da vida, e olha que a gente está vivendo tempestade literal, né? Porque a gente está assim, é pandemia, é gafanhoto, é um ciclone, quer dizer, está vindo um punhado de coisas ao mesmo tempo, é ou não é? A gente corre o risco de viver isso, ou quando vem as tempestades dentro de casa, nos nossos relacionamentos, ou quando vem a tempestade no nosso corpo, na nossa saúde, ou quando vem a tempestade na nossa fé, que gera crise, né, dentro de nós, a gente corre o risco de ser ou de ficar como aqueles 2 discípulos que estavam indo a caminho de Emaús. Jesus se manifesta para eles e pergunta o que estava acontecendo, e eles falam: nossa esperança acabou, porque não, deu tudo errado, as coisas não saíram como a gente esperava. Aí Jesus vira para eles e diz assim: como vocês são lerdos. Como vocês são lerdos. Vocês não lembram na palavra? E a Bíblia diz que Jesus expôs todas as coisas que tinha escrito dos profetas, né? E da lei dos profetas que se aplicava, que se cumpria em Jesus. E ele estava mostrando para eles ali o próprio caminho da ressurreição, e ele, que é a ressurreição, a vida, estava no caminho deles. Nós não podemos ser lerdos. Precisamos olhar para a palavra de Deus, para tudo isso que a gente tem ouvido e levar a sério. Fé é uma coisa séria. Fé não é uma brincadeira de religioso. Fé não é uma estupidez de gente que não é inteligente. Fé é uma coisa seríssima. Fé é para gente que crê, é para gente que acredita de uma maneira extraordinária, é dom de Deus e é para gente inteligente. É para gente sensata. Por isso que é um caminho. Assim como a vida é um caminho. Bom, gente, concluindo. Crer é um caminho de aprendizado. Mesmo com desafios e provas, crer, a fé nos chama a aprender. Crer é um caminho de libertação que nos chama
a agir e reagir de maneira ativa e obediência. Nós somos libertos para obedecermos. Às vezes nós erramos, Deus vem, nos liberta, nos conserta, para que a gente volte a andar em obediência. Crer é um caminho de revelação, sempre a partir de Cristo, que promove a glória de Deus, a nossa salvação e a vida abundante para todos. Crer é um caminho. Caminhe nessa estrada. Só tem um jeito, é caminhar com Jesus. Crer é um caminho, é um processo. É um processo. Crer não é uma opção pela religião. Crer é uma opção por uma relação viva, constante com Deus. E a partir de Deus se relacionar com a vida e com tudo mais. Eu quero te convidar nesse instante a ouvir essa música. Uma música de um amigo querido. Tem meu sobrenome, mas não é meu parente necessariamente, que é do Beto Tavares. Mas eu queria que você ouvisse essa música que fala sobre a fé. Vamos lá? Passar nos vales sem luz, andar com essa cruz, só resta um valor. Perseverar será meu labor. A fé, preciosa fé, me ensine a guardar, me ensine a lidar com tanta pressão. Vem meu coração de novo tocar. A fé guardada em mim fortalecerei, esquecer o que já te dei. Não deixe eu tomar de volta pra mim nos passos que eu dei. Vou até o fim. Firmado em você, pro alvo andar, venha o que vier, em nome de Cristo vou prevalecer. A fé guardada em mim fortalecerei, sempre estar firmado em você. Pro alvo andar, venha o que vier, em nome de Cristo.